Olá, segunda série. Estamos aqui para a nossa aula de Sociologia. Eu sou o professor Josino Malagueta. Vamos trabalhar aí a aula 226 com o tema Políticas Públicas, Dilema da Cidadania. Vamos lá? Vamos então entender um pouco aí desse conceito, né, que nós falamos tanto, né, de políticas públicas. O que é isso? Então, o que são políticas públicas? Então, aí os teóricos, os estudiosos, né, os sociólogos, os politólogos, eles dizem o seguinte, que políticas públicas, né, são conjuntos de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado, tanto na esfera federal, estadual e municipal, com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados, visando garantir determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade ou para determinado segmento social, cultural, ético ou econômico. Essa é uma definição bem geral. E agora nós vamos esmiuçar, né, esse conceito, dando aí como que essa política, como é que são as políticas públicas vão se desenvolver na sociedade, certo? Muito bem. Então, como é que se estruturam as políticas públicas? Como é que elas estão estruturadas, certo? Vejam lá. Estão constituídas por instrumentos de planejamento, execução, monitoramento e avaliação, encadeados de forma integrada e lógica, para acontecer da seguinte forma. Primeiro, então, planejamento, plano. Então você tem uma necessidade, tem uma demanda na sociedade, não é isso? E aí, olha, é preciso que se crie uma política, por exemplo, nós podemos tratar da questão da juventude, nós podemos tratar da questão da cultura em determinado segmento da sociedade, de moradia, né? Então, tem a demanda, então vamos então planejar. Então se estabelecem diretrizes, prioridades e objetivos gerais a serem alcançados em períodos relativamente longos. Então veja, as políticas públicas elas são longas, né? Não se faz uma política pública de um dia para o outro. Então é um período maior de trabalho. Não é isso? E aí os programas estabelecem objetivos gerais e específicos focados em determinado tema ou público, conjunto institucional ou área geográfica. Então a política pública, por exemplo, para desenvolver a questão da Amazônia. Uma política pública, no caso aí, para desenvolver habitação, uma política pública na área da educação, né? Ou de um conjunto institucional que possa acontecer, certo? Então se faz, aí tem um programa. Terceiro ponto, ações. O que são as ações? Elas visam o alcance de determinado objetivo estabelecido pelo programa. Certo? Então, moradia, né? Então tem aí o programa Minha Casa Minha Vida, hoje transformado em Casa Verde e Amarela, né? Então vejam, é um programa que vão criar ações para chegar lá para desenvolver o objetivo. E a atividade visa dar concretude àquela ação. Então vai se pôr em prática, vai colocar a mão na massa. E aí nós trouxemos um esqueminha que explica bem todo esse processo aí das políticas públicas. Vejam lá, né? Então, nós temos aí a demanda, nós vamos então criar a política, vamos analisar, vai se fazer todo o processo, depois coloca em prática esse programa, mas esse programa ele precisa ser monitorado, tanto pelo poder público como pela sociedade civil. Depois ele precisa ser avaliado, né? Olha, deu certo, não deu certo, por que não deu certo? Então é preciso melhorar
Então, se precisa melhorar, melhora. Então, para poder que seja implantado e para que realmente venha dar frutos, né, para a sociedade. Porque a política pública ela tem sempre como objetivo a sociedade, né? Se não for para atender a sociedade, então não tem necessidade para que haja políticas públicas, certo? Muito bem. Vamos lá? Aí nós temos um vídeo que traz o seguinte, políticas públicas, um conceito, dois sentidos. Como é que é isso? Vamos falar então por que tem dois sentidos aí. Vamos lá? Porque a política pública tem um sentido que ele é político, né? Então tem a ver com política pública como um processo de decisão. Por que é um processo de decisão? Porque depende da decisão do poder público, né? Em que há naturalmente conflito de interesse. Por que há conflito de interesse? Porque vejam, se o governo destina recurso para construir casas populares, esse recurso vem dos impostos. E tem gente, a classe mais abastada, aqueles que são os mais ricos, eles acham que o governo não deve destinar dinheiro para casa popular. Então tem pessoas que pensam assim na sociedade. Mas está usando nossos impostos para criar casa subsidiada para os mais pobres. Mas o Estado tem que ter essa decisão. Por isso ela tem um sentido político, né? Ela é uma decisão política, depende da vontade política do governante de criar a política, né? Por exemplo, financiar a agricultura familiar. Você pode financiar, quando o governo financia o agronegócio, os grandes latifundiários, os grandes produtores rurais, não se discute. Mas quando se destina dinheiro para a agricultura familiar, tem gente que reclama. Então, por isso que há conflitos, né? Há conflito na sociedade, porque a sociedade ela não é harmônica, ela tem lados diferentes. E tem um sentido administrativo, né? As políticas públicas são um conjunto de projetos, programas e atividades realizadas pelo governo, né? É o governo que está no poder no momento que vai desenvolver essas políticas, certo? Muito bem. Então aí ficou claro, né, por que nós dizemos que a políticas públicas ela tem um conceito e dois sentidos. Então está aí o sentido político e o sentido administrativo, certo? Muito bem. E aí nós também temos que fazer uma diferença entre as políticas públicas de Estado e política pública de governo. Por que então, professor, que existe essa diferença? O que é política pública de Estado e uma política pública de governo? Vamos lá então, agora nós vamos entender o que é isso. Política pública de Estado. Por que ela é de Estado? Porque ela independe do governo e do governante, né? Deve ser realizada porque é amparada pela Constituição. Então nós temos como exemplo aqui o SUS, né? Que é uma política pública no sentido da universalização da saúde para todos. Para ricos e para pobres, é para a sociedade. Quem pode pagar, também pode participar do SUS, pode se tratar no SUS, mas quem não quer, vai se tratar pela iniciativa privada. Mas o SUS está aí aberto para todos, né? Então, por isso, ela é uma política pública de Estado. É uma política que independe da vontade do governante. Tem até governante que quer acabar com o SUS, mas é difícil acabar porque ele vai ter que fazer emenda constitucional, vai passar pelo Congresso, vai demorar muito, né? Então, não depende da vontade do governante. Então, ela é uma política de Estado, porque passa o governo, mas o Estado permanece, né? Os governos passam, mas o Estado permanece. E o que é uma política de governo? São ações de cada governante no período de seu mandato ou de seus mandatos, né? Poderá desaparecer com a alternância do poder, né? A política pode ter fim e outra orientação. Então, o governante cria uma política, né? Um governo pode ser um governo federal, um governo estadual, um governo municipal. Quando o outro acaba o mandato dele, o
o governo pode continuar com essa visão, com essa política, mas também pode terminar. Por exemplo, nós temos aí Ciência Sem Fronteira, que era uma política pública de Estado que levava, né, os jovens estudantes para outros países, para estudar em outros países, né, dando bolsa, e o outro governo que entrou acabou, né, acabou com Ciência Sem Fronteira. Então vejam, não era uma política de Estado, era uma política daquele governo, né? Então muitas ações que nós temos assim. Aqui no Amazonas tinha o terceiro ciclo, né? Quando entrou outro governo, ele acabou o terceiro ciclo. Então vejam, é nesse sentido aí que nós falamos das chamadas políticas de governo. Então é uma política que não vai depender, ela não vai ter permanência como uma política de Estado. Ela vai depender do político do momento, né, daquele político que está no momento. Por exemplo, no Amazonas nós temos hoje aí várias políticas na área, por exemplo, na educação nós temos Educa Mais Amazonas, é uma política do governo desse momento aqui do estado do Amazonas. Se esse governo permanece, ele pode continuar com essa política. Se o outro governo que entrar, por exemplo, ele pode continuar ou pode não continuar, né? Então, veja, são políticas que são realizadas e implementadas pelo governo que está aí no poder. Ela não é uma política de Estado. Então, tem essa diferença aí. Não é isso? E aí nós vamos chamar o nosso amigo aí, o nosso participante sempre das nossas aulas, aí o nosso amigo, né, o nosso Djurquinha, que vai explicar para nós aí, né, dar um exemplo, né, de políticas públicas. Vamos lá, Djurquinha, podia falar para nós aí o que é política pública, dar um exemplo? Sim, professor. Política pública é uma política orientada por ideais que transcendem governos e que se mantêm no longo prazo, como é o caso do Bolsa Família e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. Muito bem, Djurquinha, parabéns. Os nossos alunos aí vão ficar entendendo muito bem agora o que é políticas públicas. Muito bem, obrigado aí pela sua participação. Então vejam lá, né, o Djurquinha trouxe para nós, agora nós vamos confirmar aqui, né, políticas públicas. É uma política orientada por ideais que transcendem governos e que se mantêm no longo prazo, como é o caso do Bolsa Família, né, e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Né? Muito bem. Então passa o governo, mas a política continua. Não é isso? Muito bem. Quem e como são formuladas as políticas públicas? São definidas no Poder Legislativo, o que insere também aí os parlamentares, que pode ser vereadores, se for uma política de município, deputados estaduais e federais e senadores, né, no processo. Então, todos estão envolvidos aí no processo. Ela pode ser também uma política do Poder Executivo, né? O Poder Executivo pode mandar um projeto para a Assembleia que vai votar. Mas o poder, no caso do Poder Executivo, a função dele é colocar a política pública em prática, né? É implementar a política que foi votada e que foi definida. Mas tem um outro participante importante na política pública. Quem é? Além do Poder Legislativo e do Poder Executivo, a sociedade civil organizada. Vejam lá. E seus vários grupos, a imprensa, grupo de interesse, sindicatos, entre outros. Além de oferecerem as demandas, as necessidades, também acompanham o processo de sua implementação e avaliação. Estão aí, a sociedade civil está participando, tanto trazendo também as demandas para, né, o poder político, como acompanha no monitoramento e também acompanha a avaliação dessa política. Muito bem, nós agora vamos para a nossa dinâmica local interativa. Pois é, então a nossa dinâmica tem duas questões, né, duas questões aí que vocês vão ler com calma, vão reler, se for o caso, e vão aí responder. Depois que vocês responderem, né, com tranquilidade, com calma, não se afobem, leiam e releiam. Depois a gente vem aqui para a nossa correção, tá bom? Um bom trabalho e até daqui a pouco.
Muito bem. Vamos então agora fazer a leitura da questão 1, né? E vamos fazer a nossa correção. Vamos lá para a questão 1. Agentes diversos concorrem nas iniciativas de formulação das políticas públicas. Dentre estes autores, podemos citar o Presidente da República, a sociedade civil organizada, o Congresso Nacional, o Exército Brasileiro. Então vamos lá. Das afirmativas acima, apenas o item 1 é verdadeiro, apenas o item 2 é verdadeiro, apenas o item 2 e 3 são verdadeiros, apenas os itens 1, 2 e 3 são verdadeiros, apenas o item 2, 3 e 4 são verdadeiros. Vamos ver então como é que vocês responderam? Vamos lá? Nossa amiga Poliana, nossa aluna Poliana, lá da Escola Estadual Vicente Teles de Souza, respondeu. E ela disse que a questão correta é a alternativa C, não é isso? Vamos ver então se a Poliana tem razão? A questão correta, Poliana, é a letra D. Vejam lá. As políticas públicas, elas são definidas no Poder Legislativo, o que insere os parlamentares, deputados federais, Congresso Nacional, deputados estaduais e vereadores. O Poder Executivo também, porque ele pode mandar o processo para lá, né, o projeto, para a execução das políticas, e ele viabiliza, implementa, não é isso? E também a sociedade civil, não é isso? Muito bem. Ótimo. Vamos então para a questão 2. Questão 2 diz o seguinte, as políticas públicas correspondem a direitos assegurados constitucionalmente ou que se afirmam graças ao reconhecimento por parte da sociedade e ou pelos poderes políticos ou poderes públicos, enquanto novos direitos das pessoas, comunidades, coisas ou outros bens materiais ou imateriais. São etapas de estruturação das políticas públicas, respectivamente. Então, nós temos lá, letra A, planejamento, execução, monitoramento e avaliação. Letra B, planejamento, estruturação, monitoramento e avaliação. Letra C, planejamento, discussão, monitoramento e avaliação. Letra D, planejamento, execução, monitoramento e discussão. E letra E, planejamento, execução, monitoramento e estruturação. Certo? Vamos então ver qual é que a Poliana respondeu. Poliana respondeu que é a letra A, planejamento, execução, monitoramento e avaliação. Certo, Poliana? Vamos então ver se a Poliana tem razão. Vamos lá então. Letra 2, questão 2, a letra A, né? As políticas públicas, elas estão aí, constituídas por instrumentos de planejamento, execução, monitoramento e avaliação, encadeados de forma integrada e lógica, da seguinte forma: planos, programas, ações e atividades. Correto? Muito bem. A gente espera ter contribuído, né, com nossos alunos aí no sentido de entendimento, de compreensão do que são as políticas públicas, né, porque a política pública contribui para a formação da cidadania. Nós, enquanto cidadãos, também podemos trabalhar no sentido pelo menos de fazer com que as políticas públicas elas sejam aí demandadas, né? Podemos organizar nossas comunidades, participar nas comunidades para trazer aos nossos representantes as nossas demandas para que essas políticas públicas possam ser implementadas. Isso, então o poder público ele está aí para administrar a serviço da nossa sociedade, a serviço da comunidade. Então é importante que nós criemos, né, esse sentido de cidadania e de participação cidadã na sociedade.
E as políticas públicas, ela tem esse sentido, né, de dar à sociedade aquilo que ela necessita. Então, no sentido de que o poder público, ele vai, então, implementar políticas para que venham de encontro às necessidades da nossa sociedade, tá bom? Então, gente, muito bem, parabéns pela participação de todos vocês, aí da Poliana que participou aí nas suas respostas, e até uma próxima aula.